que Deus tem para nossas vidas. Eu andei buscando muito para saber a respeito do propósito de Deus para cada um de nós. Deus, ele tem um propósito para todos nós. O propósito de Deus, ele já é traçado na nossa vida quando estamos no ventre da nossa mãe. Deus já traça um propósito para nós. Se a gente veio ao mundo, se a gente somos uma criação de Deus, a gente tem um propósito nesse mundo. Então Deus já tem um propósito traçado para nós. E para falar um pouco sobre esse propósito, eu escolhi um texto da Bíblia para ilustrar um pouco a respeito do propósito de Deus e como é a nossa caminhada rumo a esse propósito. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Jonas. A história de Jonas é muito conhecida. Jonas 1. Amém? Amém. Eu quero ler só um pouco com vocês. Depois, se vocês quiserem, vocês podem dar continuidade para estar sabendo sobre a história de Jonas. Ela é bem conhecida, mas eu quero só entrar na história de Jonas para eu dar um contexto do que eu vou passar para vocês essa noite. Vamos lá. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarso. Desceu à cidade de Jopé, onde encontrou um navio que se destinava naquele ponto. Depois de pagar passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco começou a arrebentar-se. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitou e dormiu profundamente. Só até aí, meus irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, acabamos de ler a sua palavra, Senhor. E eu peço, Senhor, encarecidamente, Senhor, fala no coração dos seus filhos, assim como o Senhor falou no meu coração sobre essa palavra, papai querido. Que cada filho seu, papai, que saiu de casa e veio buscar aqui da sua presença, buscar resposta, papai querido, buscar um pouco do seu amor, papai querido, não saia daqui vazio e encontre aquilo que veio buscar nessa noite, papai querido. É isso que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A história de Jonas, como eu disse para vocês, ela é bem conhecida. Depois desse episódio, ele passa por algumas tribulações dentro desse navio e ele vai ao fundo do mar e um peixe engole ele porque ele estava fugindo do propósito de Deus. Ele estava pegando um outro caminho.
contrário do propósito que Deus tinha estabelecido para ele. Então, o propósito de Deus é um ponto fixo, ele não muda. O propósito de Deus vai acontecer, independente do que aconteça na trajetória, qual seja a trajetória que você tomar, qual seja o rumo que você tomar. O propósito de Deus vai acontecer na sua vida. Então, Jonas, ele queria fugir do propósito, ele pegou até uma direção contrária da onde Deus tinha mandado para ele, para fugir desse propósito. Mas Deus mandou um peixe gigante que engolisse ele, e dentro desse peixe ele se arrependeu, e o propósito de Deus foi cumprido. Mas até chegar a isso, aconteceu algumas coisas, e é em cima disso que eu quero trabalhar hoje com vocês, para ver se Deus atenta ao coração de vocês, como atentou o meu, em algumas diferenças entre plano e propósito. Eu vou começar para vocês explicando o que é plano. O plano é uma estrada que trilhamos para alcançar o propósito. E se não nos alinharmos aos planos de Deus na nossa caminhada, pode se tornar muito complicada. Plano é diferente de propósito. Muita gente fala, é o plano de Deus para a minha vida. Deus tem um plano para nossas vidas. Ele tem um plano para cada um de nós. Mas o plano é a estrada que trilhamos para chegar no propósito. O plano é a caminhada que nós trilhamos. Agora eu quero explicar para vocês o que é propósito. Antes, eu quero ler Provérbios para vocês, Provérbios 19, 21. Vocês não precisam abrir, não, eu leio aqui para vocês. Muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor é que prevalece. Nós temos planos nos nossos corações, nós fazemos projetos. Por isso que os nossos planos quase que sempre são diferentes dos planos de Deus. Por isso que a gente tem que alinhar os nossos planos com os planos de Deus, para que a caminhada até o propósito não seja dolorida. Porque se os nossos planos forem diferentes dos planos de Deus, pode ter certeza, meu irmão, ele vai alinhar, e aí é dolorido. Assim como foi com Jonas, ele precisou ser engolido para endireitar o caminho que ele estava trilhando. Ele estava trilhando com a direção contrária, então ele precisou ser engolido por um peixe para voltar no caminho certo. Então, os nossos planos às vezes são diferentes dos planos de Deus. Nem sempre aquilo que a gente acha que nós estamos fazendo faz parte da vontade de Deus. Amém? Estão entendendo até aí? Amém. Propósito. O propósito é a linha de chegada fixa que Deus estabelece para nós. É a essência daquele que deseja que cada um de nós alcancemos independente dos desvios dos caminhos. O propósito é o ponto fixo. O propósito que Deus tem para a nossa vida, ele não muda. Ele está estabelecido desde o ventre da sua mãe. Quando nós éramos um embrião ainda, Deus estabeleceu um propósito para nós. É a linha de chegada. Então, entendemos assim, que o plano é a caminhada, como que aqueles trilheiros de jipe faz. O plano é o caminho que eles fazem. Eles não fazem os mesmos caminhos. Um corre um caminho por aqui, outro corre um caminho por ali. Tem os navegadores que mostram a rota para eles, mas o ponto de chegada é o mesmo. Todos eles estão indo para o mesmo lugar. Uns trilham um caminho mais difícil, outros trilham um caminho mais fácil. Esse é o plano. E o plano de Deus é o caminho mais fácil. Tem muita gente que fala que
Servir a Deus é difícil, servir a Deus é complicado. Você tem que se abster de coisas, você tem que negar as coisas. Não é, meu filho? Servir ao mundo que é difícil, servir ao mundo que é complicado. Esse caminho que a gente trilha, esse é o caminho difícil. Se a gente alinhar o nosso plano com o plano de Deus para alcançar o propósito, provavelmente vamos seguir o caminho mais fácil, que é o caminho que Deus tem para cada um de nós. Independente das nossas escolhas, a gente vai alcançar o propósito de Deus. No livro de Salmos 33, 10 e 11 está escrito assim: o Senhor frustra os planos das nações e perturba os povos e os planos do Senhor permanecem para sempre. O propósito do seu coração por toda a sua geração, as suas gerações. Ou seja, o plano de Deus, o propósito de Deus sempre vai acontecer. E quando você tem um plano que não se alinha ao propósito de Deus e que não é o plano de Deus para a sua vida, ele vai frustrar o seu plano, irmão. E se você continuar nessa caminhada, é aí que as pessoas se decepcionam com Deus, porque eles querem trilhar os seus próprios passos, eles querem criar os seus próprios planos, assim como foi com Jonas, que queria fugir do propósito. Amém? Entendemos o que é plano e entendemos o que é propósito. Então eu separei alguns tópicos dessa caminhada de Jonas para ver se a gente aprende alguma coisa com o que Jonas fez. Primeiro tópico: o lugar não resolve a direção errada. Quando Deus mandou Jonas ir para Nínive, ele comprou uma passagem para a direção oposta, para a direção oposta, para Tarsis. Tentar escapar do propósito de Deus só nos traz tempestades. Atos 26:14. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Para dura coisa é recalcitrar contra aguilhões. Aqui em Atos 26:14 é um exemplo de Paulo. Paulo estava traçando planos diferentes do propósito que Deus tinha para ele. E Deus cegou Paulo. E Jesus fala com ele: Paulo, por que me persegue, Saulo? E aqui no livro de Atos 26:14 fala que dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Aguilhões é uma ponta que eles usavam para guiar o animal, para guiar boi no carro de boi. E quando ele saía da rota, ele era furado. Então, machucava ele. Então, é basicamente isso. Quando a gente luta contra o propósito de Deus, querendo seguir um outro caminho, trilhar um outro caminho, a palavra do Senhor é clara. Fala que dura é aquele que luta contra o propósito de Deus. É como lutar com aguilhões. Você vai ser furado, você vai ser machucado. Toda vez que você tentar fazer algo que não está no propósito, para sair fora do propósito de Deus, você vai ser machucado. Então você vai machucar. É uma estrada dolorida para a gente seguir, na onde certamente a gente vai encontrar espinhos na nossa vida.
E o segundo tópico. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A nossa desobediência ao propósito afeta quem está ao nosso redor. Jonas colocou em risco a vida dos marinheiros que estavam com ele no navio. Quando queremos fugir do propósito, traçamos planos, rotas de fuga e todos aqueles que estão juntos com nós, aleatoriamente, pagam o preço. Deus tem um propósito na nossa vida. E assim como Jonas, ele, para fugir do propósito, ele encontrou um navio e entrou nesse navio para fugir do propósito que Deus tinha para ele. E uma tempestade pegou esse navio. A tempestade não pegou só o Jonas, pegou todo mundo que estava naquele navio. Tanto que os marinheiros começaram a clamar, cada um para o seu Deus. E o capitão do navio foi lá e falou para ele: levanta daí, ô dorminhoco preguiçoso, clama ao seu Deus, para ver se ele salva nós. E é o que acontece com nós. Quando a gente quer trilhar um plano diferente do plano que Deus fez para nós, alcançarmos o propósito dele, todo mundo que está ao nosso redor sofre junto com nós, paga o preço junto com nós. Quando a gente se desvia do caminho de Deus e a gente toma a decisão de cair no mundo da droga, cair no mundo da prostituição, da mentira, do adultério, certamente alguém que te ama, alguém que vive com você, vai pagar o preço junto com você, porque você está traçando um plano que é seu, não é um plano de Deus para a sua vida. Essa não é a vontade de Deus. No livro de Eclesiastes 9:18 está escrito assim: um só pecador destrói muitas coisas boas. É a resposta para isso que a gente está conversando aqui. Por causa de um pecado, muitas coisas boas que estão na nossa vida, que faz parte do propósito e do plano, da caminhada boa que Deus tem para nós, é destruída por conta de um erro, é destruída por conta de uma rota errada. A gente traça planos errados. Então, quando a gente traça planos errados para fugir do propósito de Deus, quem está ao nosso redor paga o preço junto com a gente. Amém? Amém. O terceiro tópico: Deus usa até o fundo do poço para nos alcançar. No momento mais difícil e complicado, quando Jonas foi lançado ao fundo do mar por conta da tempestade, Deus preparou um peixe gigante que o engoliu para salvar ele do afogamento. Mesmo quando caímos no fundo do poço por conta dos nossos planos, Deus, na sua infinita bondade, nos alcança e nos salva da morte. Não dá para dizer que aqui tem um que nunca pecou. Fora de questão. Vou falar, cara, ele ali nunca pecou. A não ser os pequenininhos ali, mas eles também já estão cometendo os errinhos. Mas não tem como. Então, a infinita bondade de Deus, ele alcança até aquele que está lá no fundo do poço. Jonas, depois de ter fugido do propósito de Deus, de ter se escondido do que Deus pediu para ele fazer, Deus ainda na sua infinita bondade, para ele não morrer afogado, foi lá e mandou um peixe que o engolisse. Se o peixe não engolisse ele, ele ia morrer afogado. E Deus alcançou cada um de nós.
Se Deus não tivesse enviado esse peixe chamado Jesus para nos engolir do mundo lá fora e nos cuspir aqui dentro, certamente a gente morreria afogado. A gente morreria afogado pelos nossos pecados. A gente morreria afogado pelas nossas iniquidades. A gente morreria afogado pela nossa teimosia. A gente morreria afogado pela nossa falta de fé. A gente se afogaria nos nossos próprios planos, no nosso próprio ego. Mas Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, enviou um peixe chamado Jesus. E Ele nos engoliu e nos destruiu. Então, Deus sempre alcança nós, independente da situação que nós chegamos. Uma hora ou outra, Ele usa uma forma para nos alcançar e não deixar que a gente morra afogado. No livro de Salmos 42, está escrito assim: tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Deus sempre nos alcança. Deus, Ele sempre vai arrumar uma forma de chegar até nós. Basta a gente entender que é Deus tentando nos puxar do atoleiro, tentando nos salvar do afogamento. Amém? Amém. E o quarto tópico: o arrependimento genuíno abre portas para o recomeço. Quando Jonas estava dentro do peixe, ele se arrependeu de ter tentado fugir do propósito de Deus e orou a Deus, e foi vomitado em terra firme. Não importa o quão longe fugimos do propósito de Deus, o arrependimento verdadeiro tem o poder de mover o coração de Deus. O arrependimento é a chave da virada. A gente pode ter feito coisas erradas na nossa vida inteira, ter trilhado planos nossos, ter corrido por caminho e até mesmo corrido em círculos. Porque quando a gente traça planos que a gente corre em círculos, a gente não chega a lugar nenhum. Aquele serviço não dá certo, aquele relacionamento não está dando certo, e a gente insiste em ficar correndo em círculos, aí daqui a pouco a gente começa a culpar a Deus. Deus não olha para mim, Deus não faz nada para mim, mas é a gente traçando os nossos próprios planos, é a gente traçando a nossa caminhada própria, é nós querendo ser independente, é nós se achando mais do que Deus, nós achando que nós estamos acima de tudo, que seja feita a minha vontade. É isso que está acontecendo, que acontece. Então, quando a gente se arrepende e ora a Deus, assim como Jonas fez, dentro do peixe, Jonas entendeu que ele estava trilhando um caminho errado, que ele estava fugindo do propósito que Deus tinha para ele. E por isso que ele estava sofrendo tanta tempestade, tanta turbulência. Então ele entendeu, se arrependeu e orou a Deus. Para a gente se arrepender daquilo que a gente faz, tem que haver mudança. A gente não pode mais continuar naquele mesmo caminho de erro. Toda vez que Jesus fazia algo para a vida de alguém, que ele curava alguém, que ele tirava alguém do pecado, ele dizia: vá, a sua fé te salvou e não peques mais. O caminho do arrependimento é esse: a gente tentar firmar nossos passos e ter uma vida digna. O erro tem que ser um acidente. Eu sei que é difícil,
Santo é só Jesus. Só Ele conseguiu. Mas, como Paulo disse, sejamos imitadores de Jesus. Vamos tentar imitar aquilo que Ele fez. Então, o erro, o pecado, tem que vir como um acidente. Um acidente de percurso. Nós trilhando o plano que Deus tem para nós, essa caminhada, essa estrada, e no meio dessa estrada pode acontecer algumas coisas sim, uns tropeços, mas sabemos que se orarmos a Deus e pedirmos perdão e nos arrepender genuinamente, Ele nos perdoa e nos salva desse poço de luz. No livro de Crônicas 7,14 tem a confirmação disso que eu estou fazendo, falando para vocês. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. A terra somos nós. Nós somos feitos de terra. Nós viemos da terra. Se nos arrependermos e orarmos a Deus, Ele inclina os ouvidos e nos ouve, cura as nossas feridas e sara a nossa terra. Então, o arrependimento genuíno e a oração a Deus é o caminho para sermos perdoados e corrigirmos essa rota. E o quinto tópico: Deus dá segunda chance. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, repetindo a mesma missão: vá a Nínive. O Deus que servimos é o Deus do recomeço. Ele não desiste de nós, mesmo quando traçamos planos errados. Ele é bom o suficiente para nos colocar no caminho certo para seguirmos rumo ao propósito. Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Deus nos dá segunda chances, porque o propósito de Deus, ele é fixo. Ele é fixo. Ele tem um propósito na nossa vida e ele não muda. Ele traçou um plano para a sua vida, e você tem, nesse plano que ele tem traçado, você tem um propósito onde você vai alcançar. Ele não vai mudar esse propósito de forma nenhuma, independente das coisas que você fazer, independente do caminho que você trilhar, ele não vai mudar esse propósito. Então, o que acontece? Ele sempre nos dá segundas chances. Ele está sempre nos dando chances. Por quê? Por causa da fidelidade dele. Glória a Deus, Porque mesmo que não somos fiéis, somos traidores às vezes da causa, traímos o propósito de Deus, mas Ele é fiel. Ele é fiel. Ele sente essa fidelidade nele mesmo. Por Ele ser fiel e o propósito dele ser fixo, Ele sempre nos dá a segunda chance. Independente do que aconteça na nossa vida, Ele sempre vai estar nos dando uma segunda chance. A gente não pode se apoiar nisso, porque, como eu estava dizendo, o plano, a gente traça planos e sabendo,
O propósito de Deus é fixo. Eu vou alcançar o propósito de Deus, independente da estrada que eu trilhar, independente do caminho que eu trilhar. Porque Deus ele é fiel, Deus é bondoso, Deus é o Deus do amor. Mas se a gente insistir nos nossos planos, a gente tem uma caminhada difícil aqui na terra, cheia de dores, problemas, doenças, turbulências, tempestades. E essas dores acumuladas, esses problemas acumulados na nossa vida, pode fazer com que a gente se desista no meio da caminhada. O propósito de Deus continua fixo. Só que para a gente perseverar nisso, é mais fácil a gente seguir o plano de Deus e não os nossos próprios planos. Então, porque Deus é fiel, Ele sempre nos dá uma chance. Vai estar nos dando chance para a gente alcançar o propósito. Mas seria mais sábio a gente seguir o caminho mais fácil, para não sofrer tanto nessa caminhada em busca ao propósito de Deus. No livro ao sexto tópico, a obediência parcial ainda é desobediência. Jonas foi a Nínive e pregou, mas fez com má vontade, e no fundo desejava que a cidade fosse destruída. Deus não se importa só com a tarefa que Ele nos delega a nós, mas também quer que ela seja feita com amor e boa vontade. Jonas foi cumprir a tarefa que Deus deu, mas com má vontade. Não era o que ele queria. Eu não vou porque você está mandando, tá? Não ia não. Sabe que a minha vontade não era estar aqui, eu vou lá. E para mim esse povo tem que morrer. Esse povo está errado. Esse povo é inimigo nosso. Você está errado querer salvar. Então, Deus, quando Ele delega uma tarefa para nós, para que a gente alcance o propósito dele, Ele não quer só que a gente faça aquilo. Tem que ser feito com amor. Tem que ser feito com carinho. Você tem que investir. Você tem que investir seu tempo. Você tem que investir tempo em oração, tempo em leitura da palavra, tempo em jejum. Tem uma coisa também que é muito importante. A gente vem à igreja para cultuar a Deus. A gente vem aqui para agradecer aquilo que Deus já fez por nós, aquilo que Deus cedeu por nós. Ele cedeu o seu Filho por nós. Então a gente vem aqui 1, 2, 3 vezes por semana para cultuar Ele, porque Ele é maravilhoso, Ele é bondoso. E o fato da gente estar aqui lendo a palavra de Deus, cantando louvores a Deus, estamos cultuando a Deus. Mas tem uma outra coisa que é muito importante, que você tem que fazer também, que é dar tempo para a sua família, ter tempo de qualidade com a sua família, tratar a sua família com amor, tratar a sua família com carinho. Quando você trata a sua família com amor, com carinho, lealdade, e mostra que você está fazendo aquilo que Deus mostrou, te ensinou, e com amor, você também está cultuando a Deus. Tem muitas vezes que a pessoa começa a frequentar igrejas e começa a se sobrecarregar, e começa a colocar coisas nas costas, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro. Eu vou mover os céus e a terra, agora vai acontecer, e Deus está me colocando aqui, colocando ali, e a pessoa se esquece da família, se esquece da esposa, se esquece dos filhos.
Dessa forma você não está adorando a Deus. Dessa forma você não está fazendo a obra de Deus. Você não está pegando as tarefas que Deus te delega e fazendo com carinho e com amor. Então, a nossa família é um ponto principal para a gente começar o nosso ministério. Começamos ele dentro de casa, com a esposa, com o esposo e com os filhos, passando para a mãe, pai, irmãs, e o vizinho, e todo mundo vai vendo que você está fazendo a obra, fazendo com amor, fazendo com carinho, diferente do que Jonas fez, né? Foi lá e quis mostrar para Deus que ele estava fazendo, mas porque Deus mandou. No livro de Colossenses 3, 23 e 24 está escrito assim: todo que fizerem, façam no de todo o coração, como que para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança e a Cristo, o Senhor, que vocês estão fazendo. Quando você faz algo para alguém, faça com carinho, faça com amor, faça com dedicação. A sua recompensa não precisa vir daquela pessoa, a sua recompensa vai vir de Cristo. E quando você fazer algo para alguém, faça como se você estivesse fazendo para Deus, porque somos todos filhos de Deus. Quando você faz algo para alguém, uma obra de caridade, você dá uma marmita para alguém que está pedindo, quando você dá atenção para alguém que está pedindo uma atenção, você está fazendo como filho de Deus. Então é como se você estivesse fazendo para Cristo. Amém? E o 7. A graça de Deus é maior que os nossos planos. Nínive era a capital da Assíria, uma nação inimiga do povo de Israel. No entanto, quando eles se arrependeram, Deus perdoou a cidade toda. O amor e a misericórdia de Deus não têm limites. Ele deseja salvar nações de todas, independente dos seus erros do passado. A cidade de Nínive era a capital da Assíria, que era um povo inimigo do povo de Israel. Mas eles se arrependeram, fizeram coisas erradas, fizeram coisas que não agradavam o coração de Deus, mas é aquilo que a gente estava conversando há pouco. Eles se arrependeram das coisas que eles fizeram. Então Deus permitiu que eles fossem salvos, que a palavra do Senhor chegasse a eles também. Independente das coisas que a gente fez no passado, independente daquilo que a gente fez no passado, a bondade de Deus e a misericórdia de Deus sempre vai nos alcançar. Por quê? Por conta da graça. A graça que é um favor não merecido. Mesmo que não merecemos, a graça está disponível para nós. E como que pagamos a graça? Não pagamos. Não tem como. A graça ela é tão grande que se fosse ter preço para a gente pagar, não seria a graça. Porque algo que tem preço, ele tem limites. Então, é algo que nem preço tem como colocar. É só estender a mão e pegar. É de graça. É só estender a mão. A graça está lá. E ela é para todos. No livro de Ezequiel 18, 23, tem a confirmação disso. Acaso tenho prazer na morte do ímpio? Palavra do Senhor. Deus não deseja antes que ele se converta de seus caminhos e viva? Deus não sente prazer na morte de ninguém, nem na perdição de nenhum dos seus filhos. A vontade de Deus é que
todos se arrependam, se convertam e vivam. Independente do que você fez, independente do que aconteceu no passado, independente do que foi a sua vida lá atrás. A vontade de Deus é que todos se arrependam e vivam para sempre. Amém? Oitavo tópico. Estou acabando, gente. Vamos aí. Cuidado com a falta de compaixão pelos outros. Jonas ficou extremamente irritado porque Deus teve misericórdia do povo de Nínive e preferiu a destruição do povo ao invés da redenção. Podemos cair no erro de nos achar justo demais e cairmos no erro de querer mudar os planos de Deus só porque achamos que alguém não é digno de receber o perdão ou a redenção de Deus. Jonas, ele ficou extremamente irritado com a decisão de Deus de salvar o povo de Nínive, porque é inimigo deles, é um povo que cometeu erros no passado. Esse erro a gente não pode cometer. Um dia a gente chega num lugar de Deus, na igreja, no lugar onde estamos tendo reunião de Deus, e a gente vê alguém do passado ali, que cometeu erros. Às vezes, até cometeu erros com nós mesmos. Uma pessoa que fez algo para nós. E a gente se achar santo demais para estar no mesmo lugar que aquela pessoa. A gente se achar muito, extremamente separado, o cordeiro sem manchas, e aquela pessoa não é digna de estar no mesmo lugar que eu. Que eu sei do passado dele, querendo eu conhecer ele, hein? Eu conheço ele, hoje ele está aqui, amanhã ele está lá no bar bebendo. Hoje ele vem aqui, mas é fraco, ele vai cair. Aquela ali, olha. Não sei não, hein? É um erro tremendo, mano. Nós não somos ninguém para julgar as pessoas. Se a gente cair nesse erro de achar que somos dignos demais para estar no meio de pessoas que cometeram erros, se todo mundo pensasse dessa forma, a igreja estaria vazia. Porque a igreja é feita de pessoas que cometeram erros. Então, esse erro a gente não pode cometer, que foi um erro que Jonas cometeu. O livro de Salmos 145:9 está escrito assim: o Senhor é bom para com todos, e a sua misericórdia se estende sobre todas as suas obras. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Então, a misericórdia de Deus sempre vai se estender para cada um de nós. Então, esse erro de querer nos achar mais que os outros e não querer estar no mesmo lugar, ou querer falar de Deus para alguém que a gente não acha, a gente acha que não é digna de receber a redenção, o perdão por aquilo que fez, porque a gente acha. A gente não sabe da intimidade que essa pessoa teve com Deus, o tete a tete que ele teve com Deus, e o plano que Deus tem para a vida dele. Pode ser que ele esteja seguindo o plano para alcançar o propósito. Gostaria que o pastor colocasse o louvor que eu te mandei. Aleluia. O pastor vai colocar um louvor agora, uma chuvinha abençoada. Glória a Deus. O pastor vai colocar um louvor agora, e durante esse louvor